Olá a todos, sejam bem-vindos em mais um episódio da ADEC TV, aqui o nosso podcast. Eu sou a Carol Sattler. É sempre um prazer estar aqui com vocês e que a paz de Cristo esteja sobre a família, sobre a vida de cada um de vocês. Hoje, nesse podcast aqui especial, nós vamos falar de um assunto muito importante, que é a terceira idade, que é envelhecer, né? Envelhecer com saúde, né? Envelhecer adequadamente. E para isso nós estamos aqui com 3 mulheres e elas vão falar um pouquinho de um projeto que já acontece em alguns postos de saúde aqui de Caratinga e que está sendo implementado em uma de nossas igrejas, a nossa igreja lá do bairro Limoeiro, né, que hoje lá é dirigida, está sob a responsabilidade do pastor Gilberto. E para isso eu estou aqui com a Janaína. Seja bem-vinda, Janaína. Obrigada. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Com a Luciana. Prazer, muito obrigada pelo convite. Bem-vinda, Paz do Senhor. Obrigada, amém. E com a Elisânia, bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada também por estar abrindo para a gente as portas, né? Para a gente essa oportunidade para poder mostrar o nosso trabalho, que está sendo muito bom para a gente. Apresentem-se vocês, né? Vamos falar desse projeto que acontece no Posto de Saúde do Santa Zita, lá do Limoeiro Floresta e do Esperança 2, que chama Roda de Conversa, Café com Mais Vivência. Isso. Quem quer falar primeiro? Eu sou enfermeira, sou gerontologista e esse projeto nasceu realmente de um sonho, né, de nós profissionais da área da saúde, que primeiro a gente tem que estar observando que o número de pessoas idosas está aumentando e muito. Aí a gente vai, né, ter que ir um pouquinho mais para trás, lembrar de algumas coisas, por exemplo. O país não está se preparando para assumir esse contingente de idoso que está aparecendo. A previsão, nesse momento, são em torno de 32 milhões de pessoas acima de 60 anos, agora em 2025. A previsão para 2050 que esse número vai dobrar. A população idosa ela está prevista para ser 1/3 da população do total. Então, 1/3 vai ser pessoas acima de 60 anos. Só que o que acontece? O Brasil envelheceu, mas não se preparou. Os serviços de saúde, social, enfim, porque o envelhecimento não é somente na área da saúde, ele impacta todos os setores. Ele não está se preparando. Em vista do que aparece para a gente, igual a Elisânia, enfermeira lá do Limoeiro, a Janaína, técnica, elas sabem que praticamente a maioria da população que comparece nas nossas unidades é a população idosa. E o que eu quero? Eu quero garantir que você viva muito, mas eu quero garantir que você viva muito e bem, com qualidade. A qualidade vai ser manter a sua autonomia, garantir que você consiga decidir o que você quer fazer e a sua independência. E esse que é o grande X da questão. Como que eu vou garantir para essa população autonomia e independência? Eu vou envelhecer de um jeito, Elisânia de outro, você, Carol, de outro, Janaína de outro. Todo mundo vai envelhecer diferente. O que você tem de carga da sua vida, né, que você vai influenciar no seu envelhecimento. Então, e aí, como é que nós vamos fazer? Primeiro, envelhecer não é adoecer. São duas coisas completamente diferentes. Muita gente fica naquele trem, velho, né, começa a adoecer e tal. Não. É porque eu acho que talvez a palavra envelhecer gera um pouco de medo, né? Gera, mas ninguém foi ensinado a envelhecer. Sua mãe te ensinou a andar, falar, a comer, a falar. Mas alguém te ensinou a você envelhecer? A gente não trabalha com esse assunto com ninguém. Né? Eu também sou professora. Primeiro dia de aula, eu pergunto aos meus alunos: você está se preparando para se envelhecer? Você se prepara? Talvez só fisicamente, né? Mas será que é só o físico? Não. Pois é, ninguém se prepara. Porque ninguém fala sobre isso. E aí, vai deixar para chegar nos 60 anos? Para quando chegar na idade e começar? Muita coisa eu preciso fazer antes. Então, já que essa população não foi preparada, mas vamos tentar trabalhar com eles e garantir uma melhoria nesse processo. Então, a gente começou com ideias, foram vários médicos participando. Aí a gente fala saúde do coração, falamos sobre demência, tratamento medicamentoso, que a gente sabe que é algo que impacta muito na população idosa. Falamos de violência contra a pessoa idosa, direitos da pessoa idosa, dor crônica.
Qual que foi? Como é que é? Nosso foi sobre... do síndrome, doença de Crohn. Nós chamamos a Júlia, né, que é a presidente da Alende, para participar com a gente. Semana que vem nós já vamos falar sobre nutrição e envelhecimento, que também, né, tem tudo a ver. E todo mês a gente vai chamando alguém, um convidado, e a gente vai trabalhando esses temas, né, que estão relacionados ao envelhecimento e passando de uma forma assim. Porque a roda de conversa, quando você chama alguém para ir para sua casa, normalmente você leva a pessoa que você tem mais intimidade para sua cozinha. Sim. Então, aquele momento de intimidade que a gente faz uma roda, né, a gente dá xicrinhas, porque normalmente aquela xicrinha esmaltada lembra a casa de vó. Sim. Então, remete passado. Então, a gente faz isso. Se reúne numa roda, né? E deixa para todo mundo livre para conversar. Aí não fica aquele medo, será que estou falando alguma coisa errada? Então, uma conversa bem coloquial. E toda reunião tem um tema, assim, principal. Não que fique agarrado nele, mas né, hoje vamos falar, aquilo que você falou, hoje vamos falar da saúde física. Exercício físico para envelhecer. Isso. Aí sempre tem um tema. E daquilo a gente consegue ir puxando. Igual da síndrome da doença de Crohn, a gente foi falar, por exemplo, sobre a questão da importância da vacina. Porque tem pacientes que têm essa doença, tem algumas vacinas que eles não podem. Aí como é que eu vou proteger quem não pode tomar a vacina? Eu me vacinando. Porque quando eu me vacino, eu protejo todo mundo que está em volta. As meninas estão aqui, sabem a luta que é para a gente convencer a população. Então, a gente consegue, dentro de um tema, ir puxando outros temas e que dá essa liberdade de todos ali na roda poderem compartilhar até de coisas que eles já viveram durante, né, todo o seu processo de vida. E aí, Janaína? Eu sou técnica, né? Técnica de enfermagem do PSF Limoeiro Floresta. Minha coordenadora é Elisânia. Elisânia. A Elisânia Enfermeira é minha coordenadora e eu trabalho com ela, sou técnica dela. E fico feliz, muito feliz mesmo, porque é a primeira vez, eu tenho mais de 20 anos trabalhado, é a primeira vez que eu estou trabalhando num PSF que é da minha igreja, que a minha igreja está ali naquele bairro. Naquele bairro. É a primeira vez. Eu já trabalhei em setor privado por muitos anos, depois trabalhei em outras unidades da prefeitura, mas o Limoeiro é o da minha igreja. É a primeira vez que eu estou num bairro trabalhando e é onde a minha igreja, é onde eu congrego, né? Elisane, e lá no Limoeiro, vocês implementaram juntos? Então, a Luciana começou primeiramente no posto dela, já tinha mais ou menos 1 ano, né, que já estava fazendo lá. E quando ela mostrou para a gente o projeto, eu conversei com a Imaculada, que é a outra enfermeira que ficou lá do Floresta, né? E eu, assim, adorei e abracei, né? Abracei, assim, e eu sou um pouco empolgada, né? Sou um pouco empolgada. Nossa Senhora! Assim, um pouco só, empolgada. E eu falei com os meninos, vão convidando, que é muito bom para eles. E realmente está me surpreendendo. E qual que é... Vocês fazem reunião que uma vez por mês, uma vez por semana? Uma vez por mês. É uma vez por mês. Uma vez por mês. Acho que o gostoso, assim, é ver o retorno. Então, assim, eu como, né, gerontologista, quando chega os pacientes, assim, que eu fiz a primeira vez, eles dizem, não, Luciano, eles adoraram e tal. Aí a Janaína falou, Luciana, tal, lá na igreja quer fazer. Eu falei, nossa, como no primeiro encontro, pra gente que lida com a questão do envelhecimento, primeiro, tem pouquíssimas coisas voltadas para a população idosa. Então, assim, para mim é muito gratificante que eu vejo que está dando certo e pode dar certo. Quando eu coloquei, né, lá no nosso grupo, lá, gente, quem que é o enfermeiro que quer que eu faça o projeto? Que ele tem toda uma condução, né, para fazer. Eu tenho disponibilidade de estar indo. Aí, né, Elisânia, Sueli se manifestaram. E, assim, eu gostaria muito que pudesse fazer para todas as unidades de saúde, mas são 25 unidades. Não, como se diz, só se eu ficar por conta. E às vezes as pessoas, né, começam coisas assim, as pessoas, vamos falar a verdade, as pessoas não põem muita fé, só depois que vem funcionando. Então, às vezes, vai começar com uma sementinha mesmo, né, e ela está florescendo, está crescendo, e assim vai espalhando. E eu vejo ali os pacientes, eu fico reparando, vai conversando ali, eu fico ali, como nos bastidores, olhando aqueles olhinhos, assim, é impressionante, tem gente que chora. Porque parece que a gente...
querem contar. Eles querem contar. Tem paciente ali que levanta e conta, parece que está vivendo aquilo ali que passou, aquilo naquele momento. O olhinho até brilha. Porque eles gostam de conversar. Eu acho maravilhoso. Isso, muitos deles não têm a oportunidade de contar sobre a sua vida, sobre a sua experiência de vida. Eu tive uma paciente assim, que achei tão bonitinha, ela levou um jarrinho para mim, aí para agradecer, porque ela melhorou a questão da autoestima, parou de tomar muitos medicamentos que ela tomava. Então, ela melhorou muito. Ela não falta nenhum. Às vezes, teve um dia faltando 5 minutos para acabar, ela chegou. Ai, mas eu vim. Então, assim, ela fez questão de vir. Então, isso que é o nosso objetivo. Quando eu coloco um trabalho dessa forma e eu vejo que eu estou impactando, levando para melhorar, né, a vida dos nossos usuários, então está dando certo. Realmente, né, aqui acho que a gente evita falar de envelhecer, né? Eu não sei se porque tem aquele medo, eles ligam envelhecer com a morte. Estou envelhecendo, a gente já ficar sozinho, né? Ficar abandonado. Sozinho, mas eu não acho que a sirvo gente para nada. já liga mais ao ciclo final da vida. Da vida, partindo ali para a reta final. Para a reta final. Aí fala assim, eu não sirvo mais para nada, né? E a gente já liga o envelhecer com... Vou ficar debilitado, Sim. vai surgir muitas doenças, eu vou sentir muita dor, eu não vou dar conta de nada. Mas é algo que foi... Não, foi plantado. É cultural, né? É cultural. Porque a gente pode ver, com isso aí. por exemplo, a gente tem, eu gosto muito de falar, né, igual, por exemplo, a Fernanda Montenegro, né, 90 e poucos anos, 93, 94, se eu não me engano. Mas nós temos o nosso maestro, 97. Isso. Aí. O Adão tem 97 Vocês têm um anos. exemplo, Temos né? o Adão super lúcido. O irmão Adão é uma pessoa super lúcida. Eu falo assim, né? O irmão Adão, ele é um ponto fora da curva, né? Porque 97... E a agilidade que ele tem, nada. gente, vocês têm que conhecer. E olha que isso, Ele pelo é fato muito dele ágil. lidar com música, trabalho. isso influencia É uma terapia, muito né? a questão do estímulo cognitivo. Então, assim, quando a Elisânia adora dar lembrancinhas, ela tá assim, Ela Luciana, gosta de mimos, né? o que eu vou dar para os pacientes? Vou dar palavra cruzada. Eu falei, Elisânia, palavra cruzada não é atividade cognitiva. Ela me falou isso, eu não sabia. É porque é música, acho que crochê. Então a gente achava que era, né? Mas não é, gente. Eu também fiquei decepcionada. Mas acho que é mais um lado artístico, não é? Tipo assim... Tudo aquilo que você consegue... Pintura, colorido. Tudo que você consegue estimular todos os campos da cognição, memória, raciocínio, você consegue estimular. Aí eu tô assim, faz o seguinte, dá desenho para colorir, né? Ligar a forma à cor, né? A gente chama, né, questão de terapia cognitiva. Então isso estimula muito. Então, com certeza, pelo fato do maestro lidar com música, partitura, leitura, a vida toda. Eu acho que ele deve saber de vários tipos de instrumento. Então, ele conseguiu a questão da estimulação cognitiva dele foi muito boa. Ele dirige. Gente, é impressionante. Eu fui vacinar ele há uns 2 anos na casa dele. Eu falei, meu cartão tá lá no terraço. Eu pensei, vai demorar. Com 1 minuto, ele subiu no terraço correndo e pegou o cartão e voltou. Não. Coisa que às vezes até a gente tem dificuldade de fazer. A gente muito rápido. não acompanha ele, não. Ele tem... É aquilo que é um processo, né? Eu falo assim, da alimentação, né? Sim. Ele come pouco. Eu dormi bem. Dorme bem. É um processo mesmo, né? Lógico que tem coisas que a gente não consegue evitar. Sim. Mas aquilo que a gente pode cuidar, né? Começando. Acho que envolve o físico, o cognitivo, o emocional. Tudo. Tudo, é um conjunto. O que é mais interessante, assim, quando a gente fala sobre os determinantes do envelhecimento, o que é relacionado ao fator físico seu é uma porcentagem menor. Praticamente boa parte está sendo influenciada por hábitos. Hábitos de vida, que a gente sempre está falando dentro da unidade, alimentação, atividade física, né? A questão de dormir. Eu acho que os nossos hábitos, eles não são tão saudáveis mais. Não. Eu não sei, é só o advento da internet, tudo ficou mais rápido, né? Então, é O tudo uma estresse corrida que a de gente está estresse. vivendo hoje em dia, né? Uma vez eu falei assim, a gente é cobrado, principalmente a gente que é novo, a gente é cobrado a ter 1, 2, 3 empregos, ter aquele sucesso, aquela coisa toda, ganhar dinheiro, e vai ficando algumas coisas para trás. Eu não sei até que ponto
a nossa geração, né? Eu falo porque praticamente a gente, né, nessa pessoal, né, 30, 40, 50 anos, eu não sei até que ponto que vai, né? Porque é uma cobrança muito grande em cima da gente. Eu, por exemplo, tenho 2 empregos, eu vou estar saindo daqui, eu vou dar aula. Você tem... Aí eu falei com o Janaína, ainda tem que passar, ainda tem que malhar ainda. Né, tem que manter esse ritmo, porque, como se diz, eu, quando envelhecer... Você não dá conta. Não vai dar conta. E, Elisânia, e qual que é o papel da família, né, nisso tudo? Não só da família, porque a gente, no segundo bloco, a gente vai entrar na igreja. Né? Então, qual o papel da família, dos agentes públicos, das pessoas mesmo, como cidadãos? Os agentes têm um papel fundamental, né, que é estar ligando o posto à família, né? Então, a gente busca, através deles, o contato com as pessoas e buscar para o posto mesmo, para a gente estar avaliando as situações, convidando para os grupos e até vendo o risco que o idoso tem em casa. A gente tem que estar sempre atento a essa parte também, a alimentação deles. Então, a gente busca no agente realmente essa força de puxar. A família, igual a gente está olhando esse ritmo hoje em dia, né? Os filhos estão, muitas das vezes, deixando muita coisa para os idosos, tipo, os filhos, né, alguma coisa da casa, até mesmo da lei, né? Ela falou da lei para estar ajudando esses idosos, porque eles estão ficando também sobrecarregados, né? E com isso estão nesse mundo tecnológico também. Nesse mundo tecnológico, inclusive ela está até pensando, a gente estava conversando a respeito disso, da gente tentar fazer esse planejamento também sobre essa parte tecnológica com eles. No congresso, né, desse ano de geriatria, falou-se muito sobre a questão da tecnologia e o envelhecimento. Muita coisa veio para ajudar, mas o idoso muitas vezes não está a parte dessa evolução. Ele vai ficando muito para trás. As pessoas da casa não têm paciência de sentar também e ajudar, porque eles têm um pouquinho de dificuldade. Aceitar algumas coisas. De aceitar. E também o idoso tem um pouquinho de dificuldade, um pouquinho para estar... manuseando, porque ele não, como se diz, ele não acompanhou o desenvolvimento, o ritmo. Ele vai ser capaz de aprender, mas tem que ter alguém que consiga seguir o ritmo dele e ensinar para ele. Né? Tem muitos aplicativos, igual, por exemplo, minha mãe começou a tomar remédio, mãe, tem aplicativo de... Você coloca o horário, né? Ajuda. Tá assim, mas eu não sei mexer com o celular direito, como que eu vou? Às vezes nem o básico, né? E precisava... Isso, seria interessante. A gente tem que tentar entrar com a tecnologia, ensinando o jeito, o tempo deles, né? Isso. Porque não vai ser igual uma criança, um adolescente, que esses aí... praticamente já estão nascendo sabendo, né? Que eu nunca vi. Mas eles têm que ser acompanhar no ritmo deles, ensinar com calma. Para aí eu tenho certeza que eles vão adaptar. Por isso você vê, né, só de contar, a questão do envelhecimento é algo que a gente tem que pensar em todos os setores. Por exemplo, financeiro, saúde financeira, a questão do avanço tecnológico, por exemplo, a parte até a questão da arquitetura mesmo. Eu brinco com uma vez uma aluna minha falou que tinha uma casa de 3 andares. Eu tô assim, você fez um quartinho para você no primeiro andar? Aí ela, e aí? A sua casa, então, tem um tempo de validade. Vão vender depois, porque como é que você vai fazer para subir 3 andares? Você fez pelo menos um projeto para elevador? Eu falei pro meu marido fazer um projeto para elevador, falou, não tem necessidade. Eu falei, vai, mais cedo ou mais tarde, vai. Meninas, nós vamos aqui agora para um breve intervalo, daqui a pouco nós estamos de volta. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org.
Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Do leste de Minas Gerais de maneira presencial, o Instituto Bíblico Ari Ferreira Coelho agora também é IBAFEC EAD. A modalidade do ensino à distância não perde em nada e oferece seu curso de formação em teologia com as seguintes disciplinas: liderança cristã, administração eclesiástica, história das religiões, introdução à psicologia, cristologia, fundamentos do Antigo Testamento, fundamentos do Novo Testamento, geografia bíblica, evangelismo, discipulado, ética cristã e muito mais. Com a plataforma própria e totalmente intuitiva, você, aluno, acessa o curso do seu computador ou celular, tendo todo o suporte dos professores e a certificação garantida ao final do curso. Já são mais de 30 turmas e mais de 1.000 alunos formados. Agora chegou a sua vez. Aproveite as condições especiais de lançamento. Informações 33 999 12 5953. Estamos de volta aqui no nosso segundo bloco do nosso podcast. Nós estamos tratando aqui, né, de envelhecer, falando disso, de um projeto maravilhoso que surgiu nos postos de saúde, né, através da Luciana. Né, Luciana? Roda de conversa, café com mais vivência. E a gente falou no primeiro bloco muito sobre envelhecer, a Luciana deu uma visão rápida. Mas e agora, Janaína, como que esse projeto vai ser implementado? Lógico que eu já falei aqui, né, com o aval do pastor Gilberto, do pastor Eliseu, lá no ADEC Limoeiro. Olha, quando a gente conversou com o pastor Gilberto a respeito que teria a roda, ele falou assim, seria interessante a gente montasse na igreja, que às vezes os irmãos interessam e vão comprar a ideia. E eu levei para a Luciana, para a Elisânia, né? Falei, a gente tem a vontade de montar lá na igreja e vamos montar, se Deus quiser. Em nome de Jesus, a gente vai montar essa roda lá na igreja, na ADEC Limoeiro. E então aí, uma expectativa grande. Porque a Bíblia o tempo todo, ela trata de tudo, né? Fala do nosso corpo físico. Deus fez o nosso corpo físico. Nós ficamos com o corpo corrompido por causa do pecado. Por isso que a gente tem tantas aflições, doenças, a gente sofre tanto no corpo. Mas Deus vai restaurar esse corpo, né? Na plenitude vai ser tudo restaurado. Mas a Bíblia vai nos dando instruções que a gente precisa cuidar para ter já uma velhice mais saudável. Melhor. E Janaína, vai ser uma roda de conversa com os nossos idosos também, para explicar cada ponto? Sim, vai ser uma roda de conversa nos sábados, né? Isso. Nós vamos fazer lá na igreja nos sábados, à tarde, a partir das 15 horas, uma vez no mês. E estamos lá, eu creio que vai ser bênção. É um tema que a gente precisa falar. A gente precisa lidar com o envelhecimento. Porque, Carol, uma coisa também que eu acredito que também pesa muito é, por exemplo, quem cuida desse idoso. Esse cuidador, muitas vezes, ele não é cuidado. Eu falo isso muito, cuidar de quem cuida. Cuidar de quem cuida. E, às vezes, ele está sozinho, ele não tem um amparo, ele muitas vezes não recebe uma visita. Como é que tá? Eu acho bacana, né, esse papel da igreja para ir nesse lugar que talvez alguém deixou de frequentar
por quê? Não, ele é sempre assíduo, ele sempre vinha. Às vezes ele parou porque não consegue sair, porque ele tem um idoso para cuidar, né? Às vezes, quando são filhos, às vezes a responsabilidade fica mais para um. Sim. Sempre sobrecarrega Sempre mais tem um a um. mais, né? Que está mais Isso aí é sobrecarregado. sempre- isso aí é a realidade. Isso, gente, acho que só Sempre muda o mesmo. endereço, porque essa é a realidade em todos os lugares. Sim. E eu falo isso muito com as minhas usuárias que têm esse perfil, compartilhe o cuidado, né? A sua mãe, seu pai, enfim, como você diz, foi pai e mãe de vários, mas na hora parece que os filhos somem. É, verdade. Legalmente, nós temos uma lei que ampara Sim, esse idoso, mas- mas a gente não consegue. Tem momentos que eu tô assim, gente, como que pode? Eu tenho filhos que a gente tem quase, né, Elisane? Legalmente, quando vai falar na questão nossa na atenção básica, às vezes a gente precisa acionar igual o CREAS, o Conselho do Idoso. A gente tem que, às vezes, até Ministério Público para obrigar um filho a cuidar de um pai. E a gente pode pegar fórmulas que dão certo. Eu conheço uma família que eles dividem assim: filho de tal cuida da parte da saúde, quando tem que levar ao médico, as consultas, o outro da parte da casa, como que tá, a compra. Eles dividem assim e dá Super certo. super certo. Sim, é o ideal, né? Para não O ideal é sobrecarregar isso. Não sobrecarregar. Isso, né? porque Porque o sobrecarregar também, ele fica no desgaste danado, né, gente? O que está sobrecarregado. Porque ele está ali cuidando do idoso e ele. Pois é. Ele não pode nem adoecer, vamos Não, falar assim. Não, mas eu tô Porque falando, ele é o pode cuidado adoecer mesmo, porque... assim, com a família, Sim. com aquele que tem, né? A família que divide as tarefas ali não sobrecarrega todos. tem que ser o cuidador, ele tem que ter esse olhar especial, né? Ele tem que ser cuidado, ele tem que ser acolhido, ele tem que ser amparado. E a gente tem agora uma política nacional voltada pro cuidador, mas é muita coisa assim, muito pouca ainda, não tem muito, por exemplo. Quantos que já deixaram de trabalhar para cuidar? Sim. O recurso que você vai manter esse cuidador não existe. Tem projeto, mas não tem nada. Então é uma pessoa que fica completamente desamparada. Ela está desamparada em todas as questões, saúde, financeira, mentalmente, enfim, tudo. Então, é um certo cuidado aqui. Nós temos também o projeto da inclusão, né? Das Sim. crianças, das famílias atípicas. E o cuidado não só com as crianças, principalmente com a família. Isso. Com a família, né? Ver como está a família, ver como que está o suporte, como que está a saúde mental mesmo, emocional. E assim, né? Começando esse projeto lá na DEC Limoeiro, depois a expectativa é expandir. Sim. Pode entrar em contato com a gente, né? Que a gente está disposto a levar em outras ADECs. Em outras ADECs. E Que não seja só em Caratinga. A gente pode levar em outra ADEC, né? De outra cidade. Que a nossa ADEC é vasta, né? a nossa ADEC é muito vasta. É muito vasta. Mas quem sabe, né? Eu acho assim Ué, que é um projeto muito possibilidade válido, porque a gente fala muito pouco sobre envelhecer. E nós podemos buscar meios para a gente poder envelhecer com uma qualidade de vida bem melhor. Aquilo, né, que a gente... Tem coisas que estão fora do nosso alcance, mas aquilo que a gente já pode cuidar para evitar, nós devemos fazer desde hoje. Com certeza. Sim. Você poder, por exemplo, já ensinar desde pequeno sobre o que é o envelhecimento, né? A questão do próprio respeito aos idosos. Se a gente já conseguisse, né, criar esse modelo de respeitar, porque infelizmente, a gente vê essa questão do falta de respeito com o conhecimento que o idoso tem durante, né, o que ele trouxe. Eu pergunto para meus alunos assim, o que vocês acham, o que é sinônimo de idoso? Chato, enjoado, ranzinza, mal-humorado, teimoso. Mas eu tô assim, mas você já parou para pensar como é que foi a vida dele anteriormente? Né? Não é porque ele é chato, ele é enjoado, não é uma característica do idoso. Já é algo que ele já vem carregando 60, 70, 80 anos. E a gente poder ajudá-los, explorar eles no melhor deles. Que são, eles gostam de ser ouvidos, ouvir as experiências Sim, deles, eles né? adoram. Porque é muita experiência, né? De vida. Eles adoram. Quando vai visitar algum e senta para ouvi-lo. Aquilo para ele foi uma sessão de E é terapia. até gratificante para a gente escutar, né?
incha as memórias da gente. A gente vê a felicidade deles, é muito gratificante para a gente. Para a gente também, né? O tanto que a gente sente feliz ali deles estar compartilhando com a gente algum momento, alguma coisa, é muito bom. É muito bom. Na correria do dia a dia que a gente está num PSF e tal, mas você parar para escutar um idoso é muito gratificante. Nem sempre a gente pode parar, mas quando a gente pode dar essa atenção, a gente sempre leva alguma coisinha pra gente, pra vida da gente. É isso que eu acho legal. A gente sempre leva. Quando eu fiz a postagem sobre lá do Limoeiro, que eu coloquei que falar sobre envelhecimento, né, é falar também sobre o meu projeto de vida, né, é falar também sobre como que eu quero para mim essa fase. Como é que vai ser? Né, eu vou estar ativa, eu vou continuar ainda exercendo a enfermagem, né? Então, eu penso que falar sobre envelhecimento é falar sobre também seu projeto de vida. Porque você tem duas opções, ou você envelhece, ou você morre agora. Não tem outro jeito. Né? Na Bíblia, para a palavra de Deus, a velhice ela é sinal de bênção e honra. Então, a longevidade é representada, né? Representada não, ela é apresentada como recompensa de fidelidade a Deus. E então, por exemplo, Provérbios, nós temos que falar assim: coroa de honra são as cãs, quando elas estão no caminho da justiça. O Salmo 91:16. Com longura de dias eu satisfarei e lhe mostrarei a minha salvação. Honra, esse é o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe, para que prolonguem os teus dias. E aqui, eu entendo, esse prolongue teus dias é longevidade. As pessoas, às vezes, enfeitam muito esse versículo, mas não, é longevidade mesmo. Longevidade com bênçãos. Honra teu pai e tua mãe, para que prolongue seus dias na terra. Então, a vida longa está muito ligada ao respeito familiar e obediência a Deus. Então, a velhice, a sabedoria que a velhice traz, ela é imensa e ela tem muito significado para Deus, né? Então, assim, na cultura bíblica, os mais velhos eram o quê? Conselheiros, sábios, por sua experiência de vida e conhecimento. Sim. Então, né, tem um rei, um dos filhos de Salomão, que quando o reino foi dividido, ele perdeu porque ele deixou de ouvir os mais velhos e foi ouvir os seus amigos mais novos. E o negócio deu tudo errado. Aí Jó 12:12 fala assim: com os idosos está a sabedoria e na longevidade o entendimento. Então, assim, a Bíblia fala muito e fala da velhice com propósito. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. E até a velhice, está lá em Isaías 46:4, e até a velhice eu serei o mesmo. Ainda até as cãs eu vos carregarei. Né, Caleb, por exemplo, lá em Josué 14. Caleb, com 85 anos, ainda queria conquistar montanhas. Então, a velhice não é um sinal de que está chegando o fim. A gente tem que levar como sinal de sabedoria, experiência de vida e de entendimento. E nós, mais novos, temos que aprender a ouvir os mais velhos. Os mais velhos. A velhice vai trazer dificuldades. E o que vocês estão fazendo nesse projeto é justamente isso. Aprender a lidar com essas dificuldades. Porque vai ter a questão, né, por exemplo, da dificuldade para uma caminhada, talvez uma atividade física menos vigorosa, a questão, né, do alteração do paladar, às vezes idoso, eu tô comendo, tá com gosto estranho, isso é explicado. Tem muita coisa que a gente fala que é alteração fisiológica, devido à alteração do seu corpo, você vai apresentar, mas não é nada que vá comprometer e que vá dificultar. Né? Minha mãe está com 80 anos, ai meu Deus, né? Não estou aguentando comer carne, a carne está com gosto estranho. Falei, não, vão adaptar, né, ovo, qualquer outra coisa. Aí ela pensa assim, se eu tivesse feito o que você está falando agora, alguns anos atrás, com certeza agora ia ser bem diferente. Então, vai começar a fazer a atividade física em casa, personal. Eu também tenho que adequar, gente, o que o idoso quer. Né? Aí é a questão que a gente fala da preservar a autonomia. Mãe, vamos fazer isso? Não quero.
ótimo. Beleza. Não vou Eu te também forçar. acho que Mas é mais vamos fácil. tentar fazer Aos dessa pouquinhos. forma. Então, ela não gosta de sair de casa. Nunca gostou. Mas, então vamos fazer um personal aqui dentro de casa? Ah, tá. Aceito. Ótimo. Fiz de acordo com a vontade dela. Foi a forma que ela é super independente. Óbvio que algumas coisas ela já não consegue, por exemplo, banco, algumas coisas, alguns eletrodomésticos. Também não faz muita questão de aprender também, não. Né? Enfim, com a máquina de lavar, mãe, não. Mãe, então faça, não mexe no celular. Não, mas não faço questão e não quero aprender a mexer na máquina de lavar. Às vezes eles não querem também, né? Às vezes demonstra, tipo assim, Se não eu não querer, quero aprender. não Tem que quero, não respeitar, quero. né? Eu tenho quem faz por mim. Ou então não preciso mais fazer isso. A Bíblia também, a gente está falando disso, né? Ela não romantiza a velhice, não. Né? Ela reconhece já, a gente sabe, os limites físicos e emocionais que a velhice pode trazer. Então, aí quando já começa, já são limites, às vezes nem são físicos, são mais emocionais mesmo também, e físicos. Ela reconhece, né? Tem um retrato poético e realista do envelhecimento, que a Bíblia exortando, assim, que Deus fala assim, olha, lembre-se disso, faça isso, antes que chegue os seus dias difíceis. Sim. Nessa passagem, Deus está falando que antes que chegue o quê? A velhice. Então, são dias Sim, vai chegar. que vai Esse ser dia- mais difícil. Vai chegar sim, vai ficar difícil, não consegue pegar algo numa altura, né? Num armário, não consegue abaixar. Mas se você consegue adaptar o ambiente de acordo com a capacidade funcional daquele idoso, ótimo. Por isso que eu falei aquela questão, você está se preparando, igual eu falei a questão da casa. Você fez uma casa onde você consiga ir e vir, porque já imaginou você ter uma casa, construir um sonho e ter que abrir mão daquele sonho porque ela não atende a sua necessidade naquele momento? Eu tenho várias amigas, né? Por exemplo, eu mudei, moro até aqui pertinho, porque eu precisava de uma casa com elevador para minha mãe. Então, muitos amigos meus, Luciana, tem vaga aí no seu prédio? Por quê? Por causa do elevador. Algumas abriram mão da casa própria para achar um local que fosse mais adaptado para a mãe, para a necessidade do idoso. Porque é muito ruim, Coral, você ter que chegar num ambiente, por exemplo, já aconteceu, de eu chegar numa casa e fazer a avaliação, que dentro da gerontologia a gente faz essa ambientação, e eu virar para a paciente e falar, olha, nós vamos ter que quebrar seu banheiro. Aí eu falei... Ele vai usar a cadeira de roda no paciente com demência. E você vai subir nesse banheiro com um degrauzinho como? O outro era um box de granito com uma roda no meio. Eu tô misericórdia. Tem que quebrar a cadeira, não passa. Não passa. Eu falei, você vai ter que fazer. Ou você faz uma rampa, Ou você vai ter que ou você quebra esse box. Você vai ter que adaptar. Mas como te diz, Luciana, há tantos anos atrás, ninguém me falou que eu ia Precisar adaptar. É porque, na verdade, é tudo um preparo, né? A gente não fala da velhice, mas, na verdade, ela é um estágio natural. Se você não envelheceu, é porque você não chegou lá. Mas, então, ela faz parte. A gente nasce, cresce e, né, e morre. Pronto, Vamos falar, nós estamos falando do natural. Então, quer dizer, tem a fase da infância, da juventude, a fase adulta e a fase idosa. Então, nós estamos nesse processo natural, que vai vir o quê? Com bênçãos e dificuldades. Igual a gente falou, a gente ensina a criança a andar, a comer, o adulto vai para a faculdade, faz um curso, enfim. A gente prepara para isso tudo. Aí na hora que a gente envelhece, acabou. Ninguém te prepara para mais nada. Acabou. Meninas, eu vou ter que encerrar. O nosso tempo é curto. Eu quero agradecer, Lisânia, muito obrigada. Eu que agradeço. O ADEC está sempre de portas abertas. Luciana. Muito obrigada. Janaína. Obrigada. Quero falar que outras ADECs que quiser pode estar procurando a gente, Lá que a no gente Limoeiro. vai levar, né? Pode estar procurando o pastor Gilberto, entrar em contato comigo, que a gente tem essa disponibilidade de levar. Pode ser até a ADEC que não seja aqui da cidade mesmo, né?
A gente vai, se é um Deus assunto quiser. que tem que ser compartilhado A gente e vai, em nome falado de Jesus. assim, o máximo possível para as pessoas. Quem sabe a gente mudar um pouquinho, porque, como se diz, 2050 está chegando, gente. Vai ser um terço da população, Verdade. se prepare. A velhice, né, gente? Ela é um tempo de honra e sabedoria, né? E uma fase digna de respeito, digna de cuidado, né? E se vocês quiserem mais informações, é só entrar em contato conosco a respeito desse projeto. Pode procurar as meninas, o @ delas também vão estar na tela. Aqui no ADEC TV, né, a gente também gosta muito de café, né? E esse podcast foi um oferecimento do Café Luvisoto, que ele está aqui conosco agora, né, no ADEC TV. Uma delícia, as meninas amaram, né? Ótimo. É café com mais vivência, é café também aqui no ADEC. E que Deus abençoe e até a próxima edição.